A gente começa então falando sobre eleições. A divulgação da última pesquisa Ibope mexeu bastante com o mercado hoje. O dólar comercial superou a casa dos R$4 nesta terça-feira. O levantamento, encomendado pelo Jornal Estado de São Paulo e pela TV Globo, foi o primeiro desde o início oficial da campanha. Talvez o mais detalhado também até agora. Ele apresenta dois cenários na corrida à presidência. Um com Lula e outro sem o petista, ou seja, o cenário real. Com Lula, o ex-presidente aparece na liderança com 37% das intenções de voto. Ele é seguido por Jair Bolsonaro, que marca 18%. Marina Silva tem 6%. Ciro Gomes e Geraldo Alckmin 5% e Álvaro Dias 3%. Brancos e nulos somam 16%. No cenário agora sem Lula, o real, insisto, Bolsonaro salta para a liderança com 20%, seguido por Marina, que tem 12%, e Ciro tem 9%. Alckmin vem na sequência com 7%, empatado tecnicamente com Fernando Haddad, que tem 4%. Brancos e nulos somariam 29%. Vera, vamos lá então. O que você destacaria aí nessa pesquisa? Bolsonaro consolidado? A gente falava ontem aqui sobre a pesquisa da CNT e eu dizia que preferia esperar esse levantamento do Ibope, Estadão e Rede Globo, por ser uma pesquisa que teria o cenário real, esse sem o Lula, e também por ser a pesquisa que vai balizar aí uma série de eventos daqui para frente da campanha, Silvio. No geral, no cenário com o Lula, ela é parecida com aquela pesquisa que a gente discutiu brevemente aqui ontem. Mas é nesse cenário principal, o real, que residem alguns problemas aí, algumas chaves para a gente começar a tentar entender essa largada oficial da campanha. Um deles é a resiliência do Jair Bolsonaro. É um candidato que aparece consolidado, com votos cristalizados em 20%. Não é um patamar alto. Muita gente pergunta se ele terá encontrado o seu teto, porque tem oscilado um pouquinho acima, um pouquinho abaixo nessa casa dos 20% há alguns meses. Porém, é um patamar sólido e lhe dá ali vantagem sobre os adversários neste início de campanha. Bolsonaro mostra essa consolidação de votos quando você observa, por exemplo, que os seus votos na pesquisa espontânea, aquela sem a apresentação de um cartão com os nomes de candidatos, e esses na pesquisa estimulada, a diferença é muito pequena. É um eleitor, portanto, que está de fato disposto a votar no Bolsonaro, já formou convicção a esse respeito e diz isso mesmo quando não lhe é apresentado uma cartela com os nomes dos candidatos. Isso é importante, isso dificulta o trabalho daqueles que precisam desidratá-lo para ir ao segundo turno, para almejar uma vaga no segundo turno. Também me chama a atenção esta outra situação no polo oposto, o da esquerda, que é a situação em que Marina se beneficia muito da ausência do Lula na cédula, até em escala maior que o próprio Fernando Haddad, porque ela tem na casa de um dígito, se eu não me engano, ela tem metade disso daí no cenário sem o Lula, e vai a 12 no cenário, com o Lula, aliás, e vai a 12 no cenário em que ele não aparece. O Ciro, a mesma coisa, se beneficia por hora mais que o Haddad. Portanto, o PT tem aí pouco mais de um mês para operar o milagre da transmutação de Lula em Haddad. Não me parece algo trivial. Ela dobra de intenções de voto, né, Marina? Você verificou aí? 6 para 12. Vai de 6 para 12. Ela não tem estrutura de campanha, ela não tem partido, sabemos de tudo isso, sabemos que o Ciro Gomes, da mesma maneira, ficou muito fragilizado do ponto de vista dos apoios políticos, mas é uma campanha de tiro curto, que tem como candidato a poste Fernando Haddad, que numa pergunta específica sobre transferência, encontra uma barreira para crescer da casa de 60%. 60% dizem não votar nele de forma alguma. Isso não é impeditivo para que ele vá ao segundo turno e, portanto, se concretize o plano petista imediato de alguma transferência de votos, mas passa a ser uma barreira significativa para que o PT vença as eleições. Então, eu acho que tanto no campo da centro-direita, aqueles que almejam a vaga do Bolsonaro, quanto à esquerda, o Haddad, que quer ser o substituto do Lula, tem uma campanha, uma corrida contra o relógio daqui até outubro. Se serão bem-sucedidos em reeditar a antiga polarização, essa pesquisa ainda não permite vislumbrar caminhos para dizer que sim. E para você, Andreasa, que leitura você faz desse novo levantamento? Silvio, a pesquisa é muito badalada, mas ela não traz nada de novo em relação às outras.
O cenário continua estagnado, paralisado, ancorado. No caso do Bolsonaro, que aparece com 20%, considerando que desses 20%, 15%, expressivos 15%, são votos espontâneos, portanto, votos que a gente pode considerar consolidados, e a ser verdade que ele encontrou o seu teto na casa dos 20%, o que me parece uma possibilidade a ser considerada, teria aí algo como 5% de gordura a ser disputado pelos seus adversários, especificamente para o Geraldo Alckmin, que tem a pretensão de crescer, que precisa crescer, que eu acredito que crescerá, mas cujo crescimento será inócuo se não acontecer, se não ocorrer comendo parte dessa gordura do Bolsonaro. Aí a gente vai para a situação à esquerda. A posição da Marina, na casa dos 12%, e mesmo do Ciro, com 9% no cenário sem o Lula, que é o cenário real, é consistente com a inexistência de adversário ainda à esquerda. O Fernando Haddad, que vem crescendo lentamente em pesquisas, ainda não foi, eu insisto nessa tese, ainda não foi declarado pelo Lula o seu candidato. Lula ainda precisa do marco da inelegibilidade para sua estratégia se desdobrar. Quando isso acontecer, cedo ou tarde, começará a martelação, que esse vídeo a que você fez referência, que comentaremos, já inicia, do Haddad é Lula, Lula é Haddad, Haddad é Lula, Lula é Haddad. Eu não tenho muita dúvida de que, uma vez acontecido isso, o Haddad crescerá, comendo votos da Marina Silva e do Ciro Gomes, colocando eles num lugar inferior. Se o crescimento do Haddad vai ser suficiente com a transferência de Lula para colocá-lo no segundo turno, é uma outra discussão. Eu acho que será. Essa pesquisa mostra que no total de eleitores, no universo completo de eleitores, 13% dizem que votariam nele na ausência do Lula e outros 14% que poderiam votar. Então, a perspectiva de transferência do Lula, registrada numa pesquisa em que Lula ainda não indicou Haddad como seu candidato, é muito forte. Eu acho difícil, embora a gente tenha que analisar todos os cenários, que o Haddad não cresça a ponto de ocupar a vaga da esquerda no segundo turno. O Geraldo Alckmin paralisado, parado na mesma posição, mas a questão é, considerando a sua estratégia, poderia crescer agora? Aqueles que celebraram a adesão do blocão à candidatura Geraldo Alckmin não o fizeram projetando um crescimento do Alckmin uma vez que a campanha começasse, especialmente na televisão? Esse tempo ainda não chegou. A estratégia do Alckmin, se vier a se realizar, ainda depende do início da campanha na televisão em 31 de agosto. Na análise que eu faço, a gente precisa esperar até meados de setembro, 2 semanas depois do início da campanha na televisão, para verificar o crescimento do Alckmin, impulsionado pela televisão e pelo movimento da máquina partidária. Se lá, em meados de setembro, ao fim da segunda semana de setembro, o Geraldo Alckmin não estiver na casa dos 15%, aí talvez seja tarde demais para ele. Já vejo apostos lá no Rio de Janeiro. Marcelo Madureira, vamos emendar uma ponte aérea, então vai daí, Madu. Pois então, Silvio, eu fiz alguns cortes aqui, em alguns detalhes da pesquisa, e como eu sempre faço questão de enfatizar, que me interessa dessas pesquisas é o espontâneo, né? Sem você induzir o pesquisado, né, a uma resposta, seja via cartão, seja sugestão de nomes, né? É o que trata do voto consolidado. Confesso que o resultado me surpreendeu, muito embora eu veja como essa pesquisa eu diria que é o V0, a pesquisa inicial, né, porque ela já tem aí uma beirada de pré-campanha assumida na rua e tudo mais, já tem um interesse maior da população e dos eleitores na disputa presidencial. Ela reflete o crescimento da população pela disputa eleitoral, coisa que vai aumentar agora ao longo do tempo. E o que eu achei curioso foi o Bolsonaro também está em segundo lugar no voto feminino, né? Apesar de todo o discurso que o Jair Bolsonaro cultivou ao longo desse tempo todo, mesmo assim ele apresenta a segunda preferência no voto feminino. Eu acho isso assim bastante curioso, assim como
achei bastante curioso como os eleitores com ensino superior completo ou mais estão tecnicamente e completamente 23% a 23% empatados, Lula e Bolsonaro. Isso também tem algum significado aí que agora eu não consigo assim interpretar, mas é curioso, quer dizer, as pessoas que teoricamente teriam um maior nível de informação, né, uma maior educação formal, né, estejam divididas entre esses dois candidatos e de forma assim tão parelha. O que eu acho o seguinte, quando você realmente coloca o candidato, o Fernando Haddad, né, e é o que deve acontecer, há uma mudança realmente radical na composição do resultado da pesquisa. Eu, sinceramente, eu discordo do Andreasa, eu tenho um sentimento que a esquerda vai tomar uma surra nessa eleição, né? Quando a maior parte da população estiver envolvida no processo eleitoral, talvez a gente tenha um retrato mais preciso, mas o meu sentimento de conversar com as pessoas é que não existe uma intenção, né, da maioria das pessoas, da maioria dos eleitores, de votar em candidato da esquerda. Eu apostaria muito mais na entrada do Bolsonaro num segundo turno, né? Como a Vera mostrou, ele tem um nível de cristalização de voto muito forte, né? Mas contra um candidato de centro, isso não é wishful thinking, não. Porque eu vejo uma rejeição muito grande da esquerda. Aliás, eu não consegui achar na pesquisa muito claramente os índices de rejeição, mesmo porque no espontâneo que eu levo em conta, né, eu acho que eles não fazem, não tem cabimento fazer em quem você não votaria de jeito nenhum. Assim, então eu acho que eles fazem, mas eu não consegui achar esse resultado na pesquisa. Talvez porque Vera ou Andreasa tenham encontrado. Não, tem sim, não é espontâneo, porque rejeição sempre parte de uma pergunta, né? Diante destes candidatos, em qual você não votaria de maneira nenhuma? E você pode apontar até mais de um. Bolsonaro e Lula lideram ali fartamente, mas os outros não vão muito bem. Mesmo Geraldo Alckmin e os demais têm índices acima de 20% o próprio de rejeição. Fernando Haddad, né, Vera? Tenho aqui, olha, um dado, por exemplo, entre os eleitores do Lula, né? 39% afirmam que não votariam em Haddad de jeito nenhum. E no universo e aí, são no 60, universo maior, 60%, ou seja, Mas metade dos do Lula dizem que votariam. Quer dizer, é o copo meio cheio ou meio vazio, né? Pois é, bom, vamos seguir falando de eleição, de campanha, eu queria fazer um acréscimo, Silvio, você me permite. Vamos lá. Também ainda quero falar alguns outros aspectos. Eu ia só introduzir o elemento Fernando Haddad aqui na nossa conversa, mas segue daí, eu queria falar sobre o Bolsonaro 1 minuto, porque a posição dele é muito sólida. 15% de voto espontâneo é uma solidez muito grande. No entanto, o que ele tem para além disso na estimulada é 20%. E na média geral das pesquisas o que a gente encontra, tá? E há muito tempo. O que me permite dizer sim que ele talvez tenha encontrado um teto. O que isso quer dizer a ser verdade que ele encontrou o teto? Que nós estamos começando a campanha agora, que ele está numa posição confortável frente aos adversários, mas que ele pode passar a campanha inteira obrigado a uma atitude defensiva para proteger o seu patrimônio, para não perder eleitorado, essa gordura de 5%. Então, vai ser interessante ver o Bolsonaro diante, se as pesquisas que ele tem o permitirem dizer conservadoramente que ele talvez esteja num teto, como ele se comportará tendo de proteger um eleitorado, porque é verdade que é possível que com 17%, 18% um candidato vá ao segundo turno nesse cenário muito fragmentado e com muitos candidatos competitivos em ascensão, como imagino que será. Nesse caso, ele teria que, tendo 20% mesmo, ele teria que defender algo como 3% a 2% do eleitorado que ele tem. É uma posição confortável? Mas não é muito legal passar uma campanha inteira, mais de mês, apanhando e tendo de ficar na defensiva. Vamos ver como isso se desenrolará. Mas já se sabia, né, que seria assim. Sim.
E, no entanto, os candidatos que poderiam adotar essa postura ofensiva, alguns deles não o fazem e demoram a fazê-lo. E não se sabe se quando fizerem, vão fazer com êxito. Às vezes em que o Geraldo Alckmin, por exemplo, tentou ser mais agressivo num debate contra o Lula ali em 2006, ou mesmo na campanha contra o Gilberto Kassab em 2008, ele não se saiu tão bem, porque não é da sua natureza. Então é uma modulação muito complicada num tempo muito exíguo. Na sua fala anterior, André, você falou que em meados de setembro será o suficiente para ver que se até lá o Alckmin tiver crescido um pouco, ele se tornará competitivo. Mas meados de setembro também significa dizer 2 semanas até as eleições, sendo que a TV acaba um pouco antes. E sendo que essa campanha tem muita sabatina, muita entrevista, muito debate, muitas oportunidades de os candidatos se fazerem visíveis para além da TV. Então, eu não sei se nessa miríade aí de janelas de exposição, o Bolsonaro não tem como defender a sua cidadela e até mesmo se projetar para um eleitorado que ainda não o escolheu, mas que vai ver a possibilidade de um petista crescer e, diante disso, tapará até os olhos e o nariz, eventualmente, para o fato de não gostar muito do Bolsonaro e já o sufragará no primeiro turno, para evitar justamente a ascensão de um petista. Então, eu acho que esse teto, pelo menos para mim, não está claro ainda. Ainda mais numa situação em que ele, Bolsonaro, é quem alcança o maior salto entre espontânea e estimulada. Portanto, ainda é alguém que ganha 5 pontos percentuais quando as pessoas veem um cartão com o seu nome. É algo que não acontece com os demais, que ali ganham muito pouco, que não são citados espontaneamente, quando também não estimulam alguém a votar neles quando se vê um cartão com seu nome. Madureira falou um pouco antes que o Bolsonaro é também o segundo entre as mulheres. Ele é o segundo entre as mulheres no cenário em que ele é o primeiro no universo. Então ele perde aí sim posição, e uma posição bem importante, ele tem muito menos entre as mulheres do que entre os homens. Entre os homens ele tem algo como 28% e entre as mulheres 13% no cenário sem o Lula. É um gap, o maior gap de todos que ele tem, portanto um calcanhar de Aquiles real. Nesse cenário sem o Lula, em que ele lidera no universo, ele perde numericamente, embora tecnicamente empatado, para Marina Silva, entre as mulheres. Então é um flanco sim a ser explorado, que por hora só ela explorou e os demais ainda não. Diga. Vai daí, Andreasa. Não, você tocou num ponto importante, e a situação do Alckmin é ainda mais dramática, porque essa projeção que eu faço de meados de setembro não é de um crescimento pequeno, é de um crescimento à casa dos 15%, quer dizer, dobrando praticamente o lugar em que ele se encontra agora. Hoje no BR-18, de que você também é editora, o seu colega Marcelo levantou uma questão importante sobre o voto útil. O Bolsonaro pode ser beneficiado por um voto útil contra o Haddad também, e aí, nesse caso, ele expandiria o seu teto, quebraria o seu teto, se é que esse teto existe, mas também o Geraldo Alckmin pode, se começar a crescer, e tudo é no condicional, ele também pode se beneficiar de algum tipo de voto útil, por exemplo, do Álvaro Dias, do Henrique Meirelles, do João Amoedo. Tudo bem, a gente está falando de 1% aqui, 2% ali, 4% ali, mas é um movimento que pode acontecer diante da perspectiva de um eleitor que existe, que é um eleitor de centro, aqui o Marcelo Madureira fez referência, que não gostaria de ver um segundo turno entre Fernando Haddad e Jair Bolsonaro. 4% ali, se esses também crescerem a proporção de 300%, porque hoje cada um deles tem só 1% mesmo. Madureira quer dizer alguma coisa aí? Vera, eu acho que essa talvez seja a informação mais importante dessa pesquisa, né? A gente tomando ela de per si, né, individualmente, ela apresenta aí um sintoma do país muito grave. Ou seja, essa polarização que a gente vê aí também pelos botecos da vida, nas famílias, nos papos de amigos e coisa, essa radicalização, né, entre esquerda e direita, uma vez realmente configurada, né, numa eventual segundo turno, com essa, né, entre PT e o Jair Bolsonaro, entre o candidato do PT, seja ele quem for, e o Jair Bolsonaro, fica sacramentado, configurado essa polarização do país,
que, independente do resultado final das eleições, é uma coisa extremamente preocupante, extremamente grave, né? E que desde já me deixa aqui, apesar de não usar barba como Andreasa, me deixa já com as barbas de molho, pensando, né, no significado e nas consequências de um resultado de uma eleição assim tão polarizada.